Voltamos com as regras da concordância verbal. A gente já viu a regra geral, como eu falei para vocês, é 80% do conteúdo, né? Você sabendo que o verbo sempre concorda com o sujeito da oração, você resolve 80% dos casos de concordância. Agora vamos para as questões específicas, né? Para aquelas regras específicas, como é o caso do verbo ser. Esse no qual nós paramos agora há pouco e vamos retomar o nosso raciocínio. Então, o que eu falei para você, o verbo ser, ele tem uma concordância diferente, porque nem sempre concorda com o sujeito. Por exemplo, nessa regra 2.1 aqui do verbo de concordância, né? Se o sujeito for um pronome, como o pronome que, o pronome quem, pronomes interrogativos, geralmente, então, obrigatoriamente, o verbo ser vai concordar com o predicativo. Cuidado que verbo ser não é verbo ter, tá bom? Ter e ser são verbos diferentes. Essa regra funciona com o verbo ser. Por isso que a gente diz que são hormônios e não que é hormônios. Por isso que a gente fala quem foram os vencedores e não quem é os vencedores, tá bom? Na regra 2.2 diz que o verbo ser concorda com o numeral quando estiver indicando tempo, indicando dia, indicando distância. Aí ele concorda com o número. Se você diz 1 hora, então você usa o verbo no singular. É 1 hora, porque é uma unidade apenas, tá bom? Mas se a unidade agora passou para 19, então você não vai dizer é 19 horas em ponto. Você vai dizer são 19 horas em ponto. Então você não diz que horas é. Você diz que horas são. Horas são, né? São que horas. Beleza? São que horas. Horas tem que concordar com horas. Que horas são? É 1 hora da tarde. Perfeito. São 2 horas da tarde. Perfeito. Tá bom? Se for, se indicar dias, aí você diz, hoje é primeiro ou hoje é dia 1 de julho. Beleza? Dia 1. Mas aí tem a palavra dia, né? Fica subentendido. Porque eu posso dizer, hoje são 4 de julho, concordando com o numeral 4, ou eu posso dizer, hoje é 4 de julho. Concordando com a palavra dia, que fica subentendido. Hoje é dia 4 de julho. Então, é facultativo, né? Quando se refere aí a dias, tá bom? Vamos aqui. Verbo, quando o verbo ser tem o sujeito formado por aqueles outros pronomes, né? O tudo, o isso, o aquilo, o isto. Ele também vai concordar com o predicativo. Daquela frase que eu falei, ó, tudo, verbo no plural, são flores, concorda com o predicativo. Isto, sujeito, mais marcado pelo pronome, são fenômenos naturais. Se tiver no plural, verbo vai para o plural, tá bom? Concorda com o predicativo. Quando o verbo ser apareceu nessas expressões, é muito, é pouco, é bastante, ou quando indicar quantidade e distância medida, fica também no singular. Então, você diz 5 reais é pouco e não 5 reais são muito, tá? Ou são pouco. 5 reais é pouco, é por causa da expressão, é muito, é pouco, é bastante. Para irmos ao cinema. 6 quilos de arroz é mais do que pedir. E não 6 quilos de arroz são mais. Por que que não está no plural? Por causa da expressão. É a expressão quem rege. É muito, é pouco, não é, como é que diz a frase? 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Olha aí o verbo todo no singular. É só não esquecer dessa frase. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Ou 3 é melhor ainda. Né não? 1 é pouco, 2 é bom, 3 é melhor ainda. Quanto mais gente, melhor.
Oxi, na aula então, 6 quilos de arroz é pouco, poderia ser. R$ 5 é mais do que eu pedi, poderia ser. Tanto faz. Usou a expressão é muito, é pouco, é bastante. Se a expressão indicar quantidade, medida, distância, fica tudo no singular. Bora testar? Bora ver quem aprendeu? Misturando masculino, feminino, plural, singular e hífen. Veja todas as possibilidades que usamos, né? Todas as possibilidades da concordância que a gente usa. Aqui na charge, a mulher está com o relógio na mão. Não sei se é uma mulher, não sei, pode ser uma mulher. A pessoa está com o relógio na mão e diz, são meio-dia. É meio-dia, é meia-noite, é toda hora. Lambe olhos, torce cabelo. Ó, pela música, o Caetano não ia colocar errado, né? Então não é são meio-dia. É meio-dia, é meia-noite, é qualquer hora. Aí o outro diz, é 12 horas. Bora ver aqui. Você pode dizer assim, ó, é meio-dia e meio ou são meio-dia e meio. Não é isso? Você pode dizer, é meio-dia e meia hora, que não tem problema, porque o meia se refere à hora. Como pode dizer, são meio-dia e meia hora, tá? Subentendendo hora no final. Com o hífen, é meio-dia e meio. Ou são meio-dia e meio. Ou é meio-dia e meia hora. Ou são meio-dia e meia hora. Olha, porém, apenas uma está correta, né? Olha o tanto de opções que você usa. Porém, apenas uma está correta. Qual é? É meio-dia e meia hora. A opção 7, alternativa 7, é meio-dia, quando se refere ao meio-dia substantivo, né? Isso como o meio, não é metade do dia, mas o meio-dia como período do tempo, aí você coloca com hífen. Certo? E meia, por quê? E meia hora. Mas a gente usa todas as opções. É meio-dia e meio, são meio-dia e meio, é meio-dia e meia. Mas o correto é você usar o verbo no singular. É meio-dia, é meia-noite. Não esquece, é só cantar a música. É toda hora, lambe olhos, torce cabelo, tá? E se você estiver falando, se referindo ao período, metade do dia, aí você fala meio-dia. Agora, se você está falando mesmo da metade, contando, né? Olha, é meio-dia de viagem. É diferente, né? É meio-dia de viagem. Então, é meio-dia de viagem, não é meio-dia aquele momento, aquele intervalo de tempo, não. É o tempo de duração de uma viagem, é meio-dia de viagem. E ainda assim, tu não coloca no plural, tu não diz são meio-dia de viagem. Nunca diga são meio-dia, pelo amor de Deus. É meio-dia, tá? É meio-dia e meia hora, é meio-dia e meio. E meio o quê? É meio-dia e meio. Meio o quê? É meio-dia e meia, porque meia se refere à hora, tá bom? Meio-dia e meia hora, metade de uma hora é meia hora. Certo? Então, você poderia escolher é meio-dia e meia, mas também podia ser é meio-dia e meia hora se você estivesse referindo, por exemplo, a deslocamento. Tempo de duração, né? Olha, você vai assistir um filme que dura meio-dia e meia hora, tá bom? Eita, filme grande danado. Vamos lá. Explicando ainda a concordância. O verbo concorda com meio, ainda falando daquele termo, né? O verbo concorda com meio, logo devemos conjugar no singular. É meio, porque concorda com meio. Por que que a gente usa hífen? Por que é, né? Por que que eu devo colocar meio-dia com hífen? Pois o meio, nesse caso, representa exatamente o quê? A metade do dia, que é 12 horas. Então, eu estou me referindo à metade do dia. Então, é meio-dia com hífen. Mas se for em termos de quantidade de tempo, é meio-dia de viagem, é sem hífen, tá bom? Porque não é mais exatamente a metade do dia, das horas. Quando isso ocorre,
e usamos meio como prefixo, então o hífen deve ser usado meio-dia. Terceiro, devemos escrever meia, porque essa palavra meia se refere à hora, que no caso não está escrito, mas fica subentendido. Meio-dia e meia hora, tá bom? É meio-dia, é meia-noite. Então, juntando tudo, você diz, agora é meio-dia e meia hora. Pronto, está correto. Aqui um trecho da música mostrando como o verbo ser concorda com o numeral. São 3 horas da manhã. São 3 horas da manhã, você me liga. Ó, o verbo, ó, que é o sujeito, você liga. Verbo, quando você usa o pronome de tratamento você, o verbo fica na terceira pessoa para falar coisas que só a gente entende. Quem entende? A gente. Não é a gente entendemos. Ninguém fala a gente entendemos, é a gente entende. Se você quiser falar entendemos, use o nós entendemos, para falar coisas que só a gente entende. São 3 horas da manhã, você me chama. Olha o verbo na terceira pessoa, quem me chama? Você me chama. Quando você usa o pronome de tratamento, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Com seu papo, poesia me transcende. O que é que me transcende? Poesia. Sujeito, poesia no singular, transcende no singular. Ó, meu amor. Isso, quando você usa isso, isto ou aquilo, o verbo ser fica no singular. Isso é amor. Ó, meu amor. Isso é amor. É amor. Aí vai embora a música. Entenderam? Como é fácil a gente analisar, né? A concordância verbal dentro de um texto. Facílimo. Bom demais. Simbora. Complete com as formas do verbo ser, né? Do verbo ser. Vamos usar é, são e eram, tá bom? Só podemos usar essas 3 formas. Hoje é dia 6 de março. Hoje são dia 6 de março. Olhe, querido, se você já disse a palavra dia, então obrigatoriamente você tem que usar o é. Hoje é dia 6 de março. Se tu não colocar a palavra dia, aí você pode dizer hoje são 6 de março. Tá bom? Que não vai ficar errado, você vai estar concordando com o número, tá correto. Mas só que se você usar a palavra dia, obrigatoriamente o verbo concorda com dia. Hoje é dia 6 de março. Entendeu, Mariana? Se não tiver a palavra dia, aí tu pode colocar no plural. Hoje são 6 de março. Mas, professora, eu poderia colocar também hoje é 6 de março? Pode, porque fica subentendido a palavra dia. Vai ser aquilo que você chama de concordância estilística, né? É uma concordância estilística, ele fica subentendido o dia 6, certo? Então, agora, se aparecer o nome dia... Aí você tem que colocar hoje é dia 6 de março. Hoje é dia 4 de julho, tá bom? Tira o dia, hoje são 4 de julho, tá correto. Hoje é 4 de julho, tá correto. Idelbrando é nome de gente. Idelbrando é gente. Idelbrando é ou são problemas? Idelbrando é... ou são problemas? Quando tem nome de pessoa, quando o sujeito é pessoa, o verbo ser obrigatoriamente concorda. Eu até deixei destacado, olha. O verbo ser obrigatoriamente concorda com a pessoa. Por isso, Idelbrando é só problemas. Coitado do Idelbrando. Agora aqui, marcação de tempo. 10 horas de viagem não... O que? Não são muito ou não é muito? Na expressão é muito, é pouco, é bastante, é suficiente, o verbo sempre fica no singular. 10 horas de viagem não é muito, tá bom?
Por que que o verbo ficou no singular, professora? Porque você usou a expressão é pouco, é muito, é demais. Aí então fica sempre no singular. Daqui à fazenda, daqui até a fazenda, é 8 quilômetros ou são 8 quilômetros? Olha, não está marcando 8? O que é que diz lá na regra? O verbo ser concorda com o numeral. Então, daqui até a fazenda são 8 quilômetros. Tá bom? Por que que foi para o plural mesmo, professora? Porque agora você concordou com o numeral. Se tem o numeral, o verbo concorda com o número. Daqui até a fazenda são 8 quilômetros. E não, daqui até a fazenda é 8 quilômetros. Não é 8, são 8 quilômetros, né, Regina? Regina está respondendo tudo aí, ó. São 8 quilômetros, é pouco, eram 5,5. Eita, Regina. De novo, né, Regina? Tá aqui a expressão, ó. É muito, é pouco, é bastante, é suficiente. Sempre fica no singular. Verbo ser fica sempre no singular. Por isso, 5 litros é pouco. Depende, 5 litros de gasolina é pouco. Agora, 5 litros de cachaça, meu amigo, é muita coisa. Naquele momento ainda era o quê? 5, olha, que está destacado, 5, numeral. Naquele momento ainda é 5,5. Naquele momento ainda são 5,5. Ou naquele momento ainda eram 5,5. Olha, a Regina respondeu, eram 5,5. Perfeito, Regina. Perfeito. O verbo ser é um dos verbos que mais dá trabalho com a concordância dele, tá bom? E você sabendo dessa regra aí, você voa mesmo, não tem como errar. Naquele momento ainda eram 5,5. Meu problema, olha aqui, problema marcado. Meu problema é eles dois. O meu problema são eles dois. E agora? Você vai concordar com o substantivo problema ou você vai concordar com o pronome pessoal? São eles dois, né? A Regina diz, meu problema são eles dois. Certíssimo, Regina. Nunca diga meu problema é eles dois, mas eu já vi gente falar isso. Meu problema é eles dois. Não é, meu problema não é eles dois, são eles dois, né? Se você tem o eles puxa, ele puxa a concordância para ele, tá bom? É um pronome substantivado. E agora, sua meta, o quê? Sua meta é os grandes centros? Ou sua meta são os grandes centros? É fácil, gente. Se o substantivo não é pessoa e o predicativo está no plural, aí você coloca o quê? Se o sujeito está no singular e não é pessoa, e o predicativo está no singular, é claro que o verbo vai para o plural, né? Se o predicativo está no plural e o sujeito no singular e não é pessoa, o verbo vai para o plural. A sua meta são grandes centros ou eram grandes centros. Aí depende, você pode colocar o verbo no presente, a sua meta são grandes centros, ou pode colocar o verbo no passado, a sua meta eram os grandes centros, tá bom? São ou eram, tanto faz, tá certo, viu, Regina? Os dois estão corretos, porque aqui não tem como você verificar se estava no presente ou no passado. Então, pode ser qualquer uma das formas. Eu optei pelo eram só por uma questão de estilo. A sua meta eram os grandes centros, ou podem ser são também, tá bom? Daqui até o muro é 5 metros, ou daqui até o muro são 5 metros? Olha, tá marcado, tem que concordar com 5. Concorda com 5? São, isso mesmo. Daqui até o muro são 5 metros. Ou não vou andar daqui até o muro, não. Daqui até o muro é 5 metros. Por favor, né? São 5 metros. Aquilo, olha o verbo, olha aqui o sujeito representado pelo pronome aquilo, isto. Já sabe. Obrigatoriamente, o verbo fica o quê? Aquilo é restos do jantar ou aquilo são restos do jantar?
Se o sujeito é representado pelo pronome isto, isso, aquilo, você obrigatoriamente concorda com o predicativo. Aquilo são restos do jantar ou aquilo eram restos do jantar. Isso mesmo, Regina. Pode ser um dos dois, contanto que esteja no plural, não é isso? Pode ser são, aquilo são restos do jantar, ou pode dizer apenas aquilo eram restos do jantar, tá bom? Pronto. Agora você aprendeu a fazer a concordância com o verbo ser. Tem dificuldade? Talvez. Mas o que é que vai aperfeiçoar? O que é que aperfeiçoa as nossas dificuldades? Treinamento. Treinamento. Fazer muitas questões. Pegar aquelas apostilhas que o pessoal vende nas bancas, né? O pessoal vende. Olha a minha concordância verbal. Aquelas apostilhas que o pessoal vende nas bancas. Tem gente que diz, o pessoal estão chegando. Não, gente, o pessoal não estão chegando. O pessoal está chegando. Tá bom? Aqui é quando você tem sujeito coletivo. O sujeito no coletivo, o coletivo está no singular, ele fica no singular. Então, não é o pessoal estão chegando. É o pessoal está chegando, né? Então, o verbo tem que concordar com o sujeito, regra geral. Regra geral concorda com o sujeito. Agora, aqui o verbo ser, ele concorda mais com o predicativo, não é verdade? Ele só concorda com o sujeito em situações que o sujeito é uma pessoa. Não é isso? Sujeito, pessoa, aí concorda com o sujeito. Simbora. Sujeito composto. Bora agora pegar sujeito composto quando ele é colocado antes do verbo é normal, né? É a ordem direta. Sujeito composto antes do verbo, você chama de ordem diretaça. Ordem direta não tem problema, vai tudo para o plural. Não tem problema. Se o sujeito estiver na ordem direta, sujeito composto, mas está na ordem direta, ou seja, primeiro o sujeito, depois o verbo. Como é que fica o verbo? O verbo sempre vai para o plural. Você diz Recife e Jaboatão. Pronto. Aqui está o verbo. Verbo, né? Verbo. Sujeito composto, núcleo 1, núcleo 2. Sujeito composto antes do verbo, verbo no plural. Recife e Jaboatão são cidades do litoral pernambucano. Não é isso? Então, quando você tem sujeito composto, mas colocado em ordem direta, não tem problema. Ele vai para o plural. Agora, quando é que o verbo poderá ficar no singular? Casos em que o verbo poderá ficar no singular. Primeiro, se os núcleos do sujeito forem palavras sinônimas, tiverem o mesmo sentido. Quando você diz a decência e honestidade, e tem mais, você só diz o a uma vez. Porque se você colocar a decência, aí é outra coisa. A decência e honestidade é tudo a mesma coisa, né? Então, a decência e honestidade é coisa rara nessa sociedade. Você tira até pelo adjetivo rara, porque não são elementos diferentes. Decência e honestidade é coisa rara nessa cidade. Ou seja, os dois sujeitos, os dois núcleos do sujeito são palavras sinônimas, são palavras com o mesmo sentido. Em relação às palavras sinônimas, pode ir para o plural? Não. Não. Se são palavras sinônimas, elas vão ficar no singular, tá bom? Elas podem ficar no singular. Quando os núcleos formam uma gradação, também pode ficar no singular. Agora eu entendi sua pergunta, né? Agora eu entendi sua pergunta, viu, Regina? Quando tem palavras sinônimas, não é isso? Se ela pode também ser conjugada no plural. Eu posso dizer, decência e honestidade são coisas raras nessa cidade. Pode sim, viu, Regina? Pode. Aí você chama isso de dupla concordância, tá bom? Você pode colocar, olha, a regra geral é essa, vai tudo para o plural. Tá bom? Agora, quando é que pode ficar no singular? Quando forem palavras sinônimas,
Aí você pode deixar no singular ou ir para o plural, porque é a regra geral. Quando os núcleos formam uma gradação, que é a gradação? Aquilo que vai do menor para o maior, ou do menor para o maior, ou do menor para o maior, ou do maior para o menor. Não é isso? Quando você diz a angústia, a solidão, a falta de companhia levou-o ao suicídio. Você está fazendo uma gradação. Mas você, professora, eu poderia colocar essa gradação no plural? A angústia, a solidão, principalmente se colocar o i bem aqui, ó, e a falta de companhia levaram-no ao suicídio. Poderia, tá bom? Mas cuidado, temos que não pode. Por exemplo, quando o núcleo aparece resumido por tudo, por nada ou por ninguém. Agora tu não pode botar no singular, porque tem uma palavra resumitiva, tá bom, Regina? Quando não tem palavra resumitiva, Regina, você pode usar no singular ou no plural, tá bom? Por que no plural? Porque é regra geral. Sujeito composto vai tudo para o plural. Entendeu? Então, você pode colocar a decência e a honestidade são coisas raras nessa sociedade. Não tem erro na frase. Você pode dizer a angústia, a solidão e a falta de companhia levaram-no ao suicídio. Está correto. Agora, no último caso, pai, mãe, professores, ninguém faltou à reunião. Tu não pode dizer ninguém faltaram, porque está aqui, ó. Ó, é isso aqui que vai contar, olha. Não isso aqui, tá bom? O que vai contar é a palavra que resume. Ela vai ser o núcleo do sujeito. Então, tudo, nada, ninguém, alguém, coloca o sujeito no singular. Pais, mães, professores, ninguém faltou à reunião. Quem é o sujeito? Ninguém. Ninguém é singular, então verbo no singular. Nunca diga ninguém faltaram. Ninguém diz tudo faltaram. Pode dizer todos. Pai, mãe, professores, todos faltaram à reunião. Aí vai para o plural. Tá bom? Então, é observar qual é o pronome que você está usando. Se for pronomes invariáveis, como tudo, ninguém, alguém, aí é singular, certo? Ou então, o nada, nada, nada passa despercebido. Aí fica no singular, certo? Agora, se você usar todos, aí todos faltaram à reunião. Aí tem que concordar com todos, tá bom? É só observar se o núcleo resumitivo, o pronome, ó, resumido, né? O pronome resumitivo está no plural ou no singular, tá bom? Aí você faz a concordância. Eu me lembro que uma vez eu elaborei uma questão para concurso aqui de Teresina e era exatamente sobre esse conteúdo aqui, viu, Regina? Eu coloquei assim, qual é o plural da frase? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Olha que legal. Isso é concordância, viu? Concordância verbal, concordância nominal, tudo junto. E qual é o plural da frase? Espelho, espelho, espelho meu. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bonita do que eu? Eu perguntei qual era o plural dessa frase numa prova de concurso aqui em Teresina. E coloquei todas as opções possíveis, né? Vocês sabem? Alguém quer arriscar colocar essa frase no plural? Bora, Mariana, coloca essa frase no plural aí para mim. Bora, Regina. Coloca essa frase no plural. Olha, era um concurso para juiz. Eu participei da banca, né? Que elabora as questões. E coloquei essa pérola. Foi uma das questões mais contestadas, né? Que depois do resultado, eles divulgam o gabarito. E aí os candidatos podem contestar a resposta da banca, né?
E aí, essa questão foi uma das mais contestadas. O que chegava no meu e-mail de contestação de candidato, e lá ia eu com as regras da gramática, explicando. Passe para o plural. Amores, tudo vai para o plural. Só tem duas palavras aí que tu não coloca no plural. Todas as outras vão para o plural. Só tem duas palavras que não... Eu já estou dando até dicas para vocês. Só tem duas palavras que não vão para o plural. Todas as outras vão. Professora, quais são as palavras aí que não vão para o plural? Me ajude. Eu ajudo. Eu vou dizer para vocês que isso aqui são as palavras invariáveis, tá bom? Só não vão para o plural palavras invariáveis. E as invariáveis são o advérbio e o pronome relativo. Então, somente essas duas palavras não vão para o plural. E agora, qual é o plural dessa frase? Espelhos, espelhos meus. Qual é o plural de meu? O plural de meu é nossos. Espelhos, espelhos nossos. Plural de meu é nossos. Meu ou meus ainda é primeira pessoa. Vou ter que levar para o plural. Espelhos, espelhos nossos. Existem alguéns. Existem alguéns mais bonitas do que... o do também não muda, né? Não vai mudar. Existem alguém mais bonitas do que nós? Olha só. O do também não muda, porque é a expressão do que, né? O do que aí é uma locução comparativa, né? Locução comparativa. Espelhos, espelhos nossos. Existem alguéns mais bonitas do que nós? Essa seria a verdadeira tradução de plural para essa frase, né? Complicada. Passar para o plural é fazer concordância verbal e concordância nominal. Concordância verbal. Se o substantivo espelho vai para o plural espelhos, então o plural de meu é nossos, né? Espelhos, espelhos nossos. Então o verbo existem também vai para o plural. Existem. O pronome alguém, o plural de alguém é alguéns. Existem alguéns. Aí o mais não tem, porque é advérbio. Bonitas é adjetivo, vai concordar com o alguéns, né? Bonitas do que eu, plural de eu, nós. Muito trabalho nessa hora. Simbora. Vamos resolver questões. Questões para vocês. Assinale a incorreta. Era tão pequena a cidade que um grito ou gargalhada, olha, grito ou gargalhada forte, a atravessavam de ponta a ponta. Amores, pegue o verbo e pergunte o que era que atravessava. Grito, um grito ou uma gargalhada. O ou é alternativo. O ou, gente, ele exclui. Ou é um ou é outro. Não são as duas coisas, tá bom? Então, aqui você tem um ou outro. Não são as duas coisas. Era tão pequena a cidade que um grito ou gargalhada forte a atravessavam de ponta a ponta. Se tiver excluindo, se for uma exclusão, o verbo vai ter que ficar no singular. Um grito ou gargalhada forte a atravessava de ponta a ponta. Se for exclusão. Se não for por exclusão, aí fica no plural. Bora ver o outro. Jogos. Olha, aqui você tem palavras sinônimas. Festas, diversões. Nada pôde satisfazê-lo. Não é isso? Por que que o verbo está no singular? Porque o pronome resumitivo deixa no singular. Se eu quero uma incorreta, essa aqui está correta, não é a letra B. Letra C. O entusiasmo, alguns goles de vinho e gênio impulsivo, estouvado, tudo.
resumiu. E ainda tem o isso para completar. Tudo isso me levaram a fazer a única coisa. Tudo isso me levaram, tudo isso me levou, gente. Se está resumido, levou, né? Tudo isso me levou a fazer uma única coisa. Tanto tudo como isso pede para você jogar o verbo no singular. Essa aqui está errada. Pedro ou Paulo será o escolhido. Agora tem exclusão. Porque não dá para ser as duas pessoas. É somente um deles que será escolhido. Olha aqui. Aqui houve exclusão. Aqui não, ó. Era tão pequena a cidade que um grito ou gargalhada forte atravessava de ponta a ponta. Não está excluindo, né? Não está excluindo. Está somando. Você pode colocar até o i. Pode até substituir pelo i. Era tão pequena a cidade que um grito e gargalhada forte a atravessava de ponta a ponta. Esse ou não é uma exclusão. Agora aqui sim. Como é que eu vou entender, professora? Pelo contexto. Pelo contexto, tá bom? Pelo contexto percebe que ambos atravessam. Ambos, ou grito ou gargalhada, tudo vai atravessar a cidade de tão pequena que ela era. Nesse contexto aqui, será escolhido apenas um, que vai ser Pedro ou Paulo. Então, aqui está correto também. Até agora, o que está errado, letra C. Por causa de tudo isso, me levaram, né? Nem a riqueza, nem o poder, o livro, nem a riqueza, nem o poder, o livro de seus amigos. Gente, nem a riqueza, nem o poder. Aqui está faltando um verbo. Então, elimina a letra E, porque está faltando o verbo. Na letra E está faltando o verbo. Então, vamos para a nossa resposta, viu só? Letra C. A letra E era para estar correta, mas esqueceram de colocar o verbo, tá bom? Por que está errada a letra C, professora? Por causa do tudo e por causa do isso, amor. Ou tudo ou isso leva o verbo para o singular. Beleza? Marcaram essa? Entenderam? E aqui a questão do ou, às vezes exclui, às vezes não. Nesse caso, está dizendo que tanto um quanto o outro vão atravessar. Então, joga tudo para o plural. Aqui não. Aqui está dizendo que somente um deles será escolhido. Então, fica no singular. Quinta questão. Em todas as frases, a concordância verbal se faz correta, exceto em uma. De novo. Irei a todos os bailes que vai haver neste fim de ano. Bailes que vai haver neste fim de ano, ou irei a todos os bailes que vão haver neste fim de ano. 11 anos faz hoje que teu pai pediu tua mãe em casamento. 11 anos demarcando o tempo. Faz hoje 11 anos. Hoje faz 11 anos. Esse aqui está correto. Verbo fazer marcando o tempo decorrido, ele fica no singular. Na semana passada, aconteceu pelo menos 3 desastres aconteceram. 3 desastres aconteceram. Eu já tenho certeza que a letra C está errada. Porque o sujeito são 3 desastres aconteceram. E não aconteceu 3 desastres. Entendeu? Necessita-se de poucos empregados numa oficina de bombeiro. Como o verbo necessitar é um verbo transitivo indireto, aqui significa o quê? Indeterminação de sujeito. Por isso que está correto ficar no singular. Sujeito indeterminado. Hoje, na Itália, assiste-se às festas em homenagem ao Papa. Verbo assistir em sentido intransitivo. Não é isso? Então, também fica no singular, porque é indeterminação do sujeito. Assiste-se, aliás, verbo transitivo indireto. Assiste-se a quê? As festas, né? Então, o verbo aí fica no singular, porque nós temos sujeito indeterminado. Logo, aqui o verbo haver, no sentido de existir, também fica no singular. Então, qual é que está errada? Essa aqui estava na cara, gente. 3 desastres aconteceu, não pode, né? 3 desastres aconteceram. Verbo haver, em sentido de existir, fica no singular,
tá bom? Verbo fazer, indicando o tempo, fica no singular. Verbo transitivo direto com a partícula se é indeterminação do sujeito, fica no singular. Verbo transitivo indireto com a partícula se é indeterminação de sujeito, também fica no singular. Anotaram essa? Foi difícil? Volte quantas vezes for preciso essa explicação até você entendê-las, tá bom? Simbora. Concordância verbal ainda, agora eu vou falar de sujeito composto depois do verbo. Agora é pós-posto, né? É o que mais atrapalha as pessoas. É colocar o sujeito depois do verbo. Tá aqui, ó. Chegaram ao local do crime os policiais e o delegado. Sujeito tá bem lá atrás do verbo, não é isso? Mas foram eles que chegaram ao local. Policiais e delegados chegaram ao local do crime. Ou seja, o verbo vai para o plural. Essa é a regra. Mesmo que o verbo esteja antes do sujeito, verbo vai para o plural. Calma. Passeavam na rua quem? Antônia e Disseu passeavam na rua. Verbo vai para o plural. Cuidado. O verbo concorda com o núcleo mais próximo, quando houver a exclusão do primeiro. Chegou ao estádio o técnico e os jogadores. Quem chegou ao estádio? O técnico chegou e os jogadores. Pode concordar com quem está mais próximo, se ele tiver no singular. Se tiver no plural, vai tudo para o plural. Caso Flor de Lis. Tramaram mãe e filhos contra a vida do pastor. Sujeito, mãe e filhos tramaram contra a vida do pastor. Verbo vai para o plural. Essa é a regra geral. Não quer errar, vai na regra geral se estiver escrevendo. Se tiver as opções, observe. O sujeito vem depois do verbo. A palavra mais próxima ao verbo está no singular, então esse também pode ficar no singular. Tá bom? É isso que você tem que observar. Mas vai na regra geral. Tá aí o Mengão chegando ao estádio Albertão para fazer aquele jogaço que teve aqui em Teresina. Simbora. A melhor redação para essa imagem, olha a imagem aí. A comitiva do Flamengo chegando ao estádio para o jogo de futebol. A melhor redação seria, imagine que você vai escrever aqui agora um texto aí definindo essa imagem. Desceu do ônibus, olha aqui os sujeitos, desceu do ônibus os jogadores do Flamengo. Amores, se são os jogadores do Flamengo, o núcleo, então é desceram do ônibus, vai para o plural, tá bom? Desceram do ônibus a comissão técnica do Flamengo. Agora quem desceu foi a comissão técnica, tá no singular. Se é a comissão técnica, desceu do ônibus a comissão técnica do Flamengo. É só saber quem é o sujeito. Desceram do ônibus a comissão técnica e os jogadores do Flamengo. Está correto. Pode colocar um plural, professora? Pode. Desceram do ônibus os jogadores e a comissão técnica do Flamengo, também está correto. Mas qual das duas? Já que existe aquela regra de esse último aqui, se tiver no singular, pode deixar o verbo também no singular, para que não haja dúvida nenhuma, você pode dizer que a letra D não tem como dar errado. Segundo a regra de concordância com o sujeito composto, pós-posto ao verbo, qual seria a outra redação possível ao texto? A outra seria, desceu do ônibus a comissão técnica e os jogadores do Flamengo. Bem aqui, ó. Em vez de desceram, poderia ser desceu. Por isso que a letra C não foi a correta, porque ela também tem uma segunda opção. Já a letra E só tinha aquela opção. Beleza? Hoje a gente trabalhou com concordâncias verbais, regras da concordância verbal. A gente volta na quarta-feira com mais aula de língua portuguesa. Obrigada por sua participação e até quarta-feira.